Vamos começar então? Pode começar. Galera, boa tarde. Prazer, todo mundo, Vitor. Antes de tudo, obrigado, Regis, a organização, aí, por dar esse espaço pra gente. Eu trabalho na Cobre. A gente faz, de modo geral, gestão de frotas, logística e inteligência para frotas. Eu queria contar hoje de um case que a gente fez, que é aplicar inteligência artificial, machine learning, mas acima de tudo, ciência de dados, para aumentar a eficiência logística com um problema específico que era roubo de carga de uma grande empresa no Brasil. Então, começando um pouco com um grande resultado que conseguiu de fato. Essa empresa, eu vou contar um pouco mais do texto dela, ela é enorme e antes mesmo de qualquer rota sair para entregar o cigarro, o produto deles, a gente consegue prever 80% dos roubos. Isso foi o resultado que a gente chegou, analisando aí, mais ou menos 4,5 milhões de pedidos, com várias notas fiscais, devoluções, retornos, enfim, pegamos toda a base deles e realmente fizemos um trabalho em cima para chegar nesse resultado. Então, vou dar um pouquinho o contexto do problema. Então, o que é de fato esse roubo de carga e esse roubo de cigarro? Quão grande ele é? O nosso parceiro, a gente ainda não está revelando quem é esse parceiro, a gente está chegando no final do projeto, a gente vai fazer uma grande divulgação, vários posts, vocês devem ver por aí nas redes sociais, mas por enquanto o que eu posso falar é que eles são um dos maiores produtores, distribuidores e vendedores de cigarro aqui no Brasil. Então, eles têm centenas de milhares de pontos de venda, centenas de milhares de toneladas que eles exportam todo ano, e também milhares de municípios. A grande sacada deles foi, com relação a essa escala, a gente não consegue mais usar meio força bruta para resolver problemas como roubo, e a gente precisa usar a inteligência, por isso que eles chegaram na gente. Para vocês terem noção de escala, estou falando de só em São Paulo e Rio de Janeiro, 8 ou 10 eventos de roubo por dia. Então 8 ou 10 vezes, uma van deles é abordada e a carga é roubada, dando aí um prejuízo estimado de 70 milhões de reais por preço de venda, mas na verdade a gente está falando de muito mais custo que isso se a gente for considerar, primeiro, a dificuldade operacional, que é você ter que perder carga, parar um motorista num dia, voltar, refaturar tudo, e enfim, o bem-estar do funcionário, o bem-estar da operação. Isso aqui são valores bem mais intangíveis, né? O que eles fizeram já no passado com essas práticas? Eles colocaram o que eu chamei de força bruta agora há pouco. Então eles colocaram escolta junto. Eles tiveram um problema, porque escolta é armamento é muito mais valioso, então ia ser arrumado junto, eles tinham mais roubo quando tinha escolta. Eles trancavam porta, blindavam, mas isso ameaçava um pouco o motorista, porque parecia que o motorista não queria dar um cigarro para o ladrão. Então, isso certamente já ajudou o Paisana também, eles mandavam um carro atrás para ver se algo acontecesse, ele ajudava. Na prática, tudo isso que eu chamei de força bruta ajudou, mas reduziu um pouco, e se eles quisessem reduzir mais, ia ter outros tipos de dano. E foi conhecendo esses caras, essa empresa, num fórum meio parecido com esse, que a Cobre conversou muito com alguns diretores deles e falou: cara, vocês entendem meu problema, vocês sabem o caminho que vocês querem avançar agora, a gente entende um pouco de logística com todos os nossos clientes e a gente conhece ciência de dados, acho que junto a gente consegue resolver isso. De cara, a gente já pensou, beleza, o que a gente pode fazer, né? Vamos aqui meio que já está na hora que a gente estava conhecendo eles, o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia abordar? Então, por exemplo, se eu tenho informações de roubo em tempo real, monitoramento é uma coisa que a Cobre faz bem e eles ainda estão implementando na rede deles. Sabendo roubos em tempo real, eu consigo dinamicamente mudar minhas rotas? Então, se acontecer um roubo, vamos dizer aqui, nessa rua, será que aqui fica menos ou mais provável de ter roubo hoje? Então, isso é um approach possível. Como a gente roteiriza, seja antes de sair da base com as informações, por exemplo, de cada bairro, seja durante o dia, para evitar isso. Um outro ponto que a gente saberia que, vamos dizer, é um problema em várias das operações, obviamente a gente não tinha estudado deles, é que operações que são conhecidas, são muito constantes, que já são sabidas, vamos dizer assim, pelos ladrões, tendem a ter mais pontos de falha. Então, como a gente pode aleatorizar algumas partes sensíveis do processo, de modo que a gente não aumente muito o custo logístico. Então, não é como se a gente quisesse, por exemplo, mudar tantas rodas que a gente ia gastar o dobro de combustível, isso não faz sentido. Mas como a gente pode escolher precisamente lugares que eu consigo bagunçar uma informação que, além de sensível, já é conhecida, já é previsível. Por fim, talvez uma outra vertente é: e se o motorista tiver alguma coisa a ver com esse roubo? Então,
a Cobly tem um algoritmo que a gente chama de fingerprinting, que é no fundo um modelo de machine learning, que prevê quem está dirigindo, com uma precisão bem alta. Então a gente consegue, e obviamente para a gente dizer quem está dirigindo, a gente tem toda uma análise do comportamento de direção daquele cara. Então a gente consegue primeiro identificar se o carro foi pego por outro motorista, no caso ladrão, ou então se o comportamento do motorista da própria empresa está diferente e se correlaciona de algum jeito com o roubo. Então a gente dividiu nossos ataques mais ou menos nesses 3 casos e falou, beleza, a gente está convencido que a gente tem ideias bastante que alguma coisa a gente acha, a gente vai entender isso junto, então vamos fazer um projeto junto. E como que se deu o planejamento dele? A gente dividiu em 5 fases, a gente já englobou 4 delas aí, no começo da 4ª, que é, vamos pegar os dados de vocês, vamos colocar os dispositivos da Cobly, que a gente coloca em cada carro para mandar dado para a gente, e compilar junto. Então vamos fazer toda essa coleta nova de dados, compilação de todos os dados deles de anos atrás, juntar isso na nossa mão. Segunda parte, vamos analisar isso, vamos entender isso, vamos tirar alguma informação, alguma inteligência desses dados. Depois disso a gente faria algum tipo de predição de roubo, que vamos dizer que na época essa predição era uma palavra um pouco mais ampla, talvez não significasse necessariamente a predição que a gente tem hoje, foi um super sucesso nesse sentido. E dado que a gente consegue prever, então que mudanças operacionais a gente pode fazer e testar para ver se a gente converte essa inteligência em fato ganhos ao combate do crime e por fim a automatização e expansão desse processo. Então comentei no começo que a gente focou muito em São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde o roubo está mais concentrado, acho que não é uma grande novidade para ninguém aqui, isso não só de cigarro, né? Mas a operação deles é enorme e isso é um problema em muito mais municípios. Então, como a gente transforma essas mudanças operacionais aqui de um jeito que escale, muito tranquilamente, vamos dizer assim. O que a gente fez na prática foi, beleza, primeiro passo, antes mesmo de tocar nos dados, obviamente conversando um pouco com eles. Sentou com vários especialistas, nosso parceiro, e falou, cara, vamos mapear toda a jornada de venda até entrega. E por um momento isso pode parecer que eu estou fugindo um pouco do escopo, venho aqui para falar de ciência de dados e tudo mais. A gente acredita que isso é uma parte muito importante do processo. Então, cara, quando você vai olhar para um dado e tirar uma conclusão, se você não sabe para que olhar, você não sabe de fato o que ele significa para o seu cliente. Então a gente sentou com eles e falou, vamos mapear tudo, vamos falar todos os pontos de ação, todos os problemas, tudo que vocês acham que poderiam não ter a ver com roubo, por favor, só digam. Foi realmente a gente chama de um workshop, que a gente sentou 3 pessoas da Cobly, 6 pessoas deles, todo mundo muito engajado assim numa roda, começou a mapear tudo isso. A gente fez realmente post-its, apesar de ter uma foto real aqui. A gente foi colocando toda a jornada com ideias de melhora. Falou, beleza, eu ainda não sei nada se essas ideias são as melhores possíveis, mas eu sei o que eu preciso olhar. Eu sei a semântica dos dados que eu tenho. E eu acho que a principal conclusão assim, das várias dessa conversa foi: tem 2 vias que a gente pode atacar, ou que pode ser realmente problema. Ou o problema do roubo é externo, então eu estou passando por um bairro perigoso, sempre que é terça-feira a operação é mais complicada, o próprio mês, ou a semana do mês, então a gente sabe que no final do mês as pessoas costumam consumir e comprar mais cigarro. Então será que o roubo também não está concentrado ali? Isso é um fator externo na operação deles. Obviamente tem que combater, mas não é do controle deles. Agora pode ser algo interno, que é, será que o meu motorista tem alguma coisa a ver? E eu estou falando de vazamento de informação, estou falando de combinado com ponto de venda. A gente não pode assumir que com milhares de motoristas todo mundo seja uma ótima pessoa, não sei. Não tentando descredibilizar o nosso parceiro, mas a gente não descartou essa hipótese. E beleza, com tudo isso em mão, que eu chamo de uma análise preliminar, não sei, foi muito mais conversa, legal, hora de sentar e mexer nos dados. Aí a gente passou por várias hipóteses que foram validadas ou descartadas de acordo com as ideias que a gente teve. As iniciais foram quase bestas, vamos dizer assim, no sentido de vamos plotar as coisas e observar. Isso daqui em azul é o roubo, em laranja é o volume. Eu tirei o período que isso foi compilado, a escala e tudo mais, por não querer já divulgar essas informações sensíveis para o nosso parceiro. Mas o importante a gente compilou as informações de pedido e de roubo e viu como isso se comportava. Primeiro, se tinha uma relação super clara, mais ou menos, o índice de correlação aqui é uns 70%,
Só que tem, por exemplo, trechos como esse que tem uma diferença grande, que a gente teve que entender por quê, para de fato chegar a um resultado bom, e tirando isso a correlação aumenta, então, bem básico foi de entender como estava o comportamento disso. É legal. Depois de entender como funcionava período a período e como andavam as duas coisas juntos, então, mais profundamente, em que momento acontecia? Uma coisa, por exemplo, que era uma hipótese forte do nosso parceiro era: o roubo acontece quando o caminhão tem tanto de cargas, ou muito cheio ou muito baixo. Vinha meio que as duas ideias de áreas diferentes. A gente falou, beleza, será que tem alguma coisa a ver? E daí a gente fez uma divisão. Eu vou pedir desculpa sempre por mostrar um gráfico, tem muita coisa escondida, mas a ideia é ficar bem claro as proporções. Então a gente fez uma divisão que é, por exemplo, o carro tem 80% a 20% do volume. Então minha van está cheia de cigarro. Então acontece um tanto de roubo. Agora, se tem muito menos, a divisão exata não é muito relevante, mas se tem, sei lá, de 0 a 20, 25, 30% de volume, então o roubo acontece muito mais ou muito menos. Com isso a gente começava a identificar o momento do roubo na trajetória deles. E legal. O próximo passo. A gente viu que a rota tem um determinado momento que influencia mais. E num determinado momento ele está entregando para determinados pontos de venda em determinadas regiões. A pergunta é, o que disso puxa mais o roubo? O que disso correlaciona mais com o roubo? Vamos entender um pouco. Então aqui eu peguei cada pedido e separei em features dele. Com isso eu quero dizer o dia da semana, a semana do mês, o motorista, quem vendeu aquele pedido, para quem está sendo entregue, todas as informações possíveis que você pode usar para descrever um pedido. E daí eu olhei qual o percentual mínimo dos valores para eu concentrar metade do roubo. Isso é uma frase meio chata, mas vamos lá. Então vamos pegar dia da semana. Ou melhor, dia do mês, vai. Eu tenho 30 dias do mês. Se eu pegar quantos dias do mês, eu consigo pegar 50% do meu roubo. Então eu disse que no geral o consumo, venda e roubo são maiores no final do mês. Então provavelmente eu preciso de metade dos dias do meu mês para concentrar metade do roubo. Talvez eu precise dos 10 últimos. Então a ideia é, eu pego os valores de cada feature e vejo se concentram mais o roubo. Tinha uma feature que foi a que mais estourou, que tinha milhares de valores. Você pegando 5% desses valores, você já tinha metade do volume de roubo, de fato. A gente fez isso extensivamente para todas as features, todos os jeitos de caracterizar o nosso pedido. E a gente descobriu duas coisas muito legais. A primeira é que em São Paulo e Rio de Janeiro era muito parecido. Então, se antes a gente dividia muitas coisas para não querer que um conjunto de dados influenciasse o outro e tomar conclusões precipitadas, agora a gente sabia que as duas operações se comportavam de maneira parecida, como também que tinha certas características que puxavam muito o roubo. Então eu acabei de dizer que 5% concentrar metade é uma proporção bizarra. Então muito provavelmente a gente conseguiria descobrir mais investigando ali. Indo na mesma via, eu tenho esse porcento que concentra, mas eu não tenho um número bom para me falar o quanto mais isso correlaciona com o roubo, quanto mais puxa o roubo. Então a gente, para cada par de features, que a gente meio que estava em dúvida qual puxava mais, qual que mais influenciava, a gente dividiu todos os pedidos em 4 categorias. Então, esses valores que concentram o roubo que eu acabei de falar, eu chamei de perigoso. Então, no meu exemplo de brincadeira, vamos dizer assim, os últimos dias do mês seriam perigosos e os outros dias não seriam. E eu dividi os pedidos em se a feature 1 e 2 são perigosas, então esse pedido é num dia perigoso, num motorista perigoso. Ou então só a feature 1 perigosa, só a feature 2 perigosa, e no caso que os dois são seguros. Os dois estão naquele grupo que não concentra. E o que tem no gráfico aqui é a proporção de roubo observado contra o esperado. Então uma barra muito grande quer dizer que eu tenho muito mais roubo do que era esperado ali para aquela categoria. E o que a gente deveria estar olhando aqui são as do meio. Por quê? Se eu tenho tudo seguro de característica no meu pedido, então é óbvio que o roubo observado vai ser muito baixo. E mesma coisa, se eu tenho tudo perigoso, então o roubo observado vai ser muito alto e isso não me diz quase nada. Mas aqui no meio,
eu estou segregando. Então, se eu tenho só uma coisa perigosa, isso puxa mais o roubo do que só outra coisa perigosa? E assim a gente conseguiu separar melhor, de fato, com coeficientes reais, com números reais, o que está influenciando mais. E se até agora eu joguei insights, vamos dizer assim, jogados, que a gente foi puxando de cada lado, tudo isso serviu para a gente conseguir entender o comportamento de fato, de pedido e de roubo. Então isso culminou, entre várias coisas, uma definição muito legal nossa de pedido fora do padrão. E o nosso parceiro tinha deles também, mas ele era boa para outros fins. Para a organização logística dele, para a organização operacional, como que eu distribuo os motoristas. Para isso eles tinham a definição de fora do padrão e funcionava super bem para eles. Só que a gente conseguiu criar uma nova, usando tudo que a gente tinha visto até agora, para falar isso aqui está estranho. Estranho do ponto de vista que é perigoso, de fato. E essa nossa preparação teve uma diferença de mais de 2 vezes de risco de percentual de roubo nos pedidos analisados. E foi com um compilado disso tudo que a gente conseguiu montar nosso modelo, que vendo hoje nunca teria dado certo se a gente tivesse pulado essas etapas, e alcançar aquela precisão de 79% dos somos previstos antes mesmo dos caras saírem na base para entregar o cigarro. O modelo que a gente usou foi o Random Forest. Eu vou passar por ele bem brevemente, porque quem não veio faz muito tempo vai revisar, quem não viu vai aprender. Peço desculpas que já sabem muito bem, mas eu acho que é um tema interessante. E antes de falar de Random Forest, falar um pouco de árvore de decisão. A ideia é que vocês tenham o seu conjunto de dados inicial e o mais e a bolinha são as suas 2 categorias. Eu vou explicar só para o caso que eu estou dividindo em 2, é fácil generalizar depois, é importante pegar a ideia aqui. Então, vamos imaginar que é um quarto ou uma caixinha, e eu tenho esse conjunto de dados embaralhado com sim ou não, as minhas 2 classificações. E daí eu quero dividir ele. Então, na minha metáfora, a gente estaria fazendo uma parede nessa sala, dividindo em 2 conjuntos. Obviamente não é bem uma parede, porque não precisa ficar metade para cada lado desse exemplo, mas a ideia é que a gente divide. E daí eu faço a pergunta, ficou mais organizado esse meu quarto? E o que significa na prática é, agora eu tenho mais sim do que não numa caixa e mais não do que sim na outra? E essa divisão é feita com base nos valores das features. Então, por exemplo, o dia de entrega foi quarta-feira, isso divide algumas rotas para um lado e outras rotas para outra, e a gente espera que mude um pouco a distribuição de sim e de não em cada uma das minhas salinhas, de cada uma das caixinhas. E se você fizer isso, quando assim recursivamente, você consegue separar. Então, se aqui está bem bagunçado, aqui eu tenho uma meia bolinha, e com mais perguntas, talvez eu tenha uma caixa só com bolinhas. E assim eu cheguei, de fato, a classificar com base no conjunto de respostas para cada rota. Nada mais é do que fazer algumas perguntas que fazem sentido para dividir o seu conjunto de dados naquela classificação. Então, intuitivamente, se eu estou fazendo uma previsão de roubo para rotas, eu posso fazer algumas perguntas do tipo, eu posso ir para um bairro com roubo? E se eu fizer essa pergunta, as rotas que responderam sim vão ser todas, porque todo bairro tem roubo. Ainda mais se é um dado histórico bastante, pelo menos um roubo todo bairro vai ter, essa pergunta não me diz nada. Então eu vou ter 100% das rotas de um lado e ao mesmo tempo 100% do roubo que eu tenho. Essa pergunta não é boa. Eu posso fazer uma outra pergunta. A rota foi terça-feira? Eu sei que isso separa, tem tipo 5 dias da semana, nosso parceiro, nosso cliente não trabalha de final de semana, então eu sei que mais ou menos 1/5 das rotas vem para um lado. Aí eu vejo, esse 1/5 das rotas tem quanto? Tem 1/5 do roubo também? Então o roubo esperado e observado é o mesmo. Essa pergunta também não me disse nada sobre o meu conjunto de dados. Só que uma terceira pergunta que eu posso fazer é, por exemplo, a minha rota entregou para um ponto de venda perigoso? Se eu falo que sim, talvez sejam menos rotas, mas muito mais roubo. Então aqui nesse exemplo meramente ilustrativo, eu teria 10% das rotas com 50% do roubo. Então o observado, de novo, é muito maior do que o esperado para aquela categoria. Isso quer dizer que essa caixinha de rotas que entregaram o PDV perigoso já está bem mais perto de falar que são as rotas que foram roubadas, vamos dizer assim.
E você quer fazer perguntas assim, mantendo justamente essas perguntas boas. Você está procurando qual é essa diferença de observado e esperado para você encontrar as perguntas que vão separar. Se vocês me permitirem ser um pouco nerd aqui por um momento, eu trouxe também a definição matemática para quem ficou um pouco incomodado com esperado, observado, fala, isso aí também é mal definido. Tudo bem, eu trouxe aqui. A palavra por trás é entropia, que é emprestada da física, e segue muito a minha metáfora de quarto bagunçado, que a entropia é uma medida de desordem. Então, se eu tenho uma caixinha com alguns sims e alguns nãos, eu consigo definir o quão desorganizado esse meu quarto está. Então, eu tenho uma caixinha inicial, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou dividir, no caso as rotas, em duas caixinhas. Para cada uma delas eu vejo a proporção de sim e de não e falo, beleza, quão organizado isso está. Que essa aqui é a fórmula da proporção, isso aqui para ver a desorganização. Vale a pena mencionar que o mais organizado possível é quando está meio a meio. Se vocês plotarem essa função, um gráfico, o meio vai ser o máximo, tipo uma parábola. Bom, eu consigo calcular então quão desorganizado ficou cada uma das minhas caixinhas novas e proporcional ao tamanho de cada um, porque não necessariamente eu dividi igualmente, eu faço uma média ponderada aí para conseguir saber o quão bom foi essa minha divisão, quão bom foi essa pergunta para a questão da desordem. Se eu diminuir a desordem, então tá ótimo, senão não tem outro. É assim que o algoritmo funciona um pouco mais precisamente. Aí beleza, eu falei um monte de árvore de decisão, mas o modelo, eu falei que a gente usou foi o Random Forest. E o que ele é no fundo? Então eu coloquei aqui 5 árvores de decisão, e 3 delas falaram sim e 2 falaram não. Então o resultado é sim. Isso é o modelo de Random Forest simplificado. Você usa várias árvores de decisão para te ajudar a chegar na resposta final. Só que, bom, até agora, como eu expliquei, é um algoritmo determinístico, ficar fazendo várias árvores de decisão vai dar o mesmo resultado, isso não faz sentido. Por isso que tem a parte aleatória. Então a ideia é que cada árvore de decisão que eu vou construir, eu vou considerar só um subconjunto aleatório no meu conjunto de dados, com o subconjunto aleatório das features possíveis. Então, dado que eu aleatorizei essa parte, o resultado de cada uma vai ser diferente, e eu compilo no final para chegar no resultado que eu nunca vi, na minha experiência prática, ser pior do que uma de uma árvore de decisão sozinha, dado os parâmetros certos, dado o cuidado certo. Obviamente tem trade-offs com esse modelo. E agora, para satisfazer quem já acha que eu estou falando coisas teóricas demais, eu botei fórmulas aí, pelo amor de Deus, daqui a evento de dev, como seria de fato para fazer tudo isso que eu estou falando na prática, né? Então aqui tem um print do meu notebook, a gente usa bastante o Python lá, na Publi. E acho genial colocar as bibliotecas que eu usei. Então, nada dessas coisas super complexas com fórmulas eu precisei fazer de fato, na verdade são vários imports. O primeiro é o Pandas. Pandas é um modelo de data frame. Então você visualiza seu dado como se fossem tabelas. E para mim é muito rápido, muito prático você fazer transformações com ela e visualizar depois o resultado da transformação. Deixa o fluxo de trabalho bem rápido, mas não serve sentido completamente opcional. O Matplotlib é para conseguir plotar esses dados que a gente está vendo, então muitas vezes a gente quer entender, por exemplo, qual a distribuição dos dados e o que é um outlier e o que não é, onde eu corto para ter um conjunto de dados que faça sentido. Então eu sempre acabo colocando gráficos no meio das minhas análises. O NumPy é para cálculos numéricos, ele é uma biblioteca bem rápida para fazer operações numéricas com matrizes, vetores, etc. Aí tem um grande pacote de coisas do scikit-learn, que é onde de fato eu importo o modelo do Random Forest. Ele traz métricas do quão bom o modelo performou no meu conjunto de dados. Ele traz, por exemplo, uma matriz de confusão, que é para você ver bem claro o que é seu verdadeiro positivo, falso positivo, enfim, todas as combinações de positivo, negativo, verdadeiro e falso. Uma coisa interessante desse conjunto de dados que a gente teve, por mais que eu fiz uma grande propaganda que tem muito roubo por dia, e de fato tem um prejuízo enorme, tem muito mais rotas entregando com segurança. Então a desproporção
entre, de fato, a label no meu conjunto de dados é muito grande. E para isso, principalmente para a árvore de decisão, isso é um problema, então você precisa balancear os dados de alguma forma. Para fazer isso, um jeito simples, se vocês um dia precisarem fazer na mão, é replicar linhas. Então você pega linhas e fica duplicando elas. Funciona mais ou menos, não é péssimo, mas tem um algoritmo chamado SMOT, que tem na biblioteca em Balanced Learning, que ele, vamos dizer assim, ele cria dados novos de maneira esperta. Então eles não são os mesmos replicados, mas eles são próximos o suficiente para dar mais informação daquela lei. E uma outra coisa particular desse problema que talvez você venha usar um dia é a questão de matrizes esparsas. Então a gente tinha um número muito grande de features e a gente, principalmente no começo, a gente não sabia a importância delas, então a gente tinha que fazer um monte de vários tipos. E isso ficava muito, primeiro, muita memória e muito pesado de passar de um lugar para outro. De fato, começou até a deixar o programa mais lento, percorrer por tantas matrizes enormes. Então, a matriz esparsa, você troca a representação de matriz usual, que é você alocar um blocão de memória, para você alocar só as partes não nulas dessas matrizes e usar ponteiros de uma maneira inteligente para você conseguir percorrer ela. Então, ela fica bem mais compacta se você tem uma matriz que tem quase tudo zero e alguns uns no meio. Um exemplo de uso, esse daqui do Scikit-Learn, para mostrar o quão simples é de fato de fazer o primeiro teste do seu modelo, no que você separou o seu conjunto de dados em treino e teste, fez a matriz das features, o X e o vetor das labels Y, basta você fazer uma chamada do classificador e depois um ponto fit, você já tem o modelo, aí depois ele vai pedir a precisão de uma matriz de confusão e plotei ela. Mas não foge de poucas linhas de código para você transformar o seu conjunto de dados num teste simples inicial. E você começar a atacar um pouco mais pesado o problema. Se eu for dar alguma dica, então, sei lá, um bônusinho de como fazer como proceder com criar um programa desses, vou voltar um pouquinho, inclusive. Aqui tem um parâmetro que é a profundidade máxima da árvore. Então, eu disse agora há pouco que a gente pode ficar fazendo perguntas até eu separar muito bem o meu conjunto de dados. Bom, se eu fizesse, sei lá, infinitas perguntas, muito provavelmente eu conseguiria separar perfeitamente, só que a gente teria um problema que eu estaria generalizando muito pouco esse conhecimento para fora do meu conjunto de dados, que é o que a gente chama de overfit. Então, o algoritmo mesmo já tem várias táticas de saber quando é hora de parar de fazer perguntas, vamos dizer assim, não deixar a altura crescer absurdamente da árvore, mas você mesmo pode controlar isso combatendo a questão do overfit. Então, na hora que você testar o seu modelo com o seu conjunto de treino, como eu vejo que ele de fato generalizou o conhecimento que eu obtive. E uma dúvida que muita gente tem às vezes é que altura eu uso então? Tem um número mágico, 107? Bom, não tem um segredo. Esse pequeno script aqui que ele faz é testar. Ele pega cada altura e vai incrementando a altura, faz 20 testes para 20 testes da hora. Na época eu tinha feito 20, mas coloquei como parâmetro aqui testes por depth, então testes por profundidade. E vai testando, e vai calculando a precisão e compilando como média, para você de fato ver como é a performance para cada altura de árvore. E legal, fazendo tudo isso, mais uma vez, qual foi o nosso resultado? A gente teve um potencial total de grande projeto, usando essa predição de roubo e agindo em cima dessas rotas, a 1.700 eventos de roubo por ano, que dão boa parte do dinheiro que eu mostrei no começo, que são 1.700 vezes que o motorista entrou em perigo. Eu estou falando só de São Paulo e Rio de Janeiro mais uma vez. Então a escala para mim me surpreendeu bastante, eu estou bem feliz com o resultado. Para finalizar aqui, quais são os próximos passos? O que vai acontecer de fato com o projeto agora? Eu disse que a gente ainda está nas setas finais para divulgar lá no nosso cliente, nosso parceiro, fazer um post e tudo mais, vocês vão ver. A gente sabe como prever rota, a gente está criando iniciativas de combate, então dado que eu previ uma rota como possível roubo, o que eu vou fazer em cima disso? A gente está detalhando elas e listando, posicionando elas nesse gráfico de facilidade de implementação na operação deles, quanto o potencial de ganho dessa iniciativa. A gente vai priorizar as que são mais fáceis e têm mais ganho.
e passar por iterações no sentido de detalhar esses pilotos. Então, escolher essas iniciativas. Detalha, faz benchmark de sucesso, pensa como elas vão ser. Realiza os pilotos onde está o maior potencial de ganho, para eu saber realmente o impacto que eu posso ter. Mensurar e expandir. Então, vou observar, vou ver o que faz sentido, vou expandir e fazer melhor o que fizer sentido, o que mais trouxer valor para o nosso cliente. E, de novo, isso é uma interação. A gente vai repetir esse processo tanto quanto precisar para a gente chegar num resultado bom. É isso, gente. Obrigado pelo tempo. O último recado da palestra é que a Cobri está contratando. Então, por favor, manda e-mail ou para mim no começo da palestra, tinha um e-mail aqui para o nosso e-mail de contratação. Mas valeu, gente. Muito obrigado.